Em nosso estudo de hoje, a lição 32 do livro Bênção de Paz, necessitados. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 16. A moeda, a cultura da inteligência, o verbo fulgurante, a segurança social, nem sempre consegue suprimir os problemas da pobreza, porque não nos é lícito esquecer a pobreza de espírito. Ceareiros do bem que esvaziam a bolsa em socorro dos semelhantes, conquanto a aventura que adquirem, pela aventura que espalham, às vezes trazem cruzes dolorosas por dentro do coração. E o mesmo acontece a muitos daqueles outros que levantam no mundo o archote do gênio, empunhando o buril da frase, transportando os tesouros da emoção, desvendando novos ângulos da natureza ou detendo o cetro da autoridade. Isso nos obriga a considerar que necessitados não são apenas aqueles que se nos mostram em condições visíveis de penúria material. Em muitas circunstâncias somos procurados por dores disfarçadas sob títulos honrosos do mundo ou recobertas por enfeites dourados. Descerra o coração para o grande entendimento. Aquele que julgas como sendo o mais rico diante da realidade será provavelmente o mais pobre, tanto quanto o que se te afigura o mais feliz seja talvez o mais infortunado. Ouçamos a solicitação oportuna do apóstolo Paulo. Tenhamos o mesmo sentimento uns para com os outros. Não te impressiones tão somente pelos olhos físicos. Deixa que a tua visão espiritual funcione à frente de todos e encontrarás em cada um daqueles que te cruzam a estrada um filho de Deus e irmão nosso, qual acontece a nós no rude labor do próprio laburilamento, pedinte de compreensão e necessitado de amor. É sempre um pouquinho difícil para a gente estudar com calma aquele capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala dos mundos e situa a Terra como um mundo de expiações e provas, e explica o que seria um mundo de expiações e provas, que desde que o Espírito foi criado, simples e ignorante, e das mãos do Pai, que foi criado destinado à perfeição, ele começa a sua jornada no primeiro degrau, que chama de mundos primitivos, até chegar ao segundo degrau, que é o nosso, que é o mundo de expiações e provas, onde a característica maior nossa aqui na Terra é que o mal ainda sobressai sobre o bem e que somos todos espíritos rebeldes ao Evangelho de Jesus, e que sofremos as consequências do contato dos nossos vícios. De maneira que a gente não vai encontrar felicidade absoluta aqui nesse mundo. A gente pode, sim, gozar de felicidade relativa, cumprindo as nossas obrigações, cumprindo com as expiações, cumprindo com as provas que a gente deve passar aqui na Terra. Essa é a maneira da gente conseguir alguma felicidade aqui. Mas a vida na Terra é sempre bastante complicada. E o Emmanuel ele vem chamar a nossa atenção para o seguinte, que todos nós temos as necessidades aqui na Terra de um espírito que está em evolução ainda. Quando eu falo que é difícil a gente estudar o Evangelho e admitir uma coisa, eles dizem para a gente o seguinte, que os espíritos superiores que estão passando por fora do nosso planeta e olhando para o nosso planeta como uma grande nave, como uma grande casa, eles vão olhar para a gente e ter a sensação, a mesma sensação que a gente tem quando a gente está passando em frente a um hospital, quando a gente está passando em frente a uma penitenciária ou uma região insalubre. São esses termos que estão lá no Evangelho, que a Terra ela se equipara a um hospital, quem está no hospital está em tratamento. A Terra se equipara a uma penitenciária, quem está na penitenciária está cumprindo pena pelos crimes cometidos. E a Terra se equipara também a uma região insalubre, aquela região que ainda não tem nem um mínimo de saneamento básico, como são vários os pontos aqui do nosso planeta, e pontos que estão até muito próximos da gente, que por isso, por sua exploração ainda de maneira abusiva e de maneira até fora dos conhecimentos da lei da natureza, a gente volta e meia, a gente tem uns flagelos aí da natureza, esses deslizamentos, porque quem construiu a casa não observou que, na verdade, se tratava de uma região insalubre, entre aspas, né, que acabou
promovendo esses desastres aí também, com mortes. Então o que acontece? Eles estão passando lá por fora da Terra e estão olhando para a gente, falando, nós somos todos aqui espíritos necessitados, todos. Mas para nós que estamos aqui internados na Terra, nessa grande escola que é a Terra, a gente tem o costume de julgar as pessoas pela moeda, pela cultura da inteligência, pelo verbo fulgurante, pela segurança social. E ele fala, Emmanuel fala para a gente, ó, consegue até suprimir os problemas da pobreza material, mas não esquece da pobreza de espírito, não. E ele vem chamar a nossa atenção, falar, às vezes tem gente que está fazendo grandes doações por aí, espalhando boa ventura mesmo, igual ele usa a palavra aqui, mas trazendo cruzes dolorosas por dentro do coração. E tem muitos também que são muito inteligentes, ele até usa uma frase interessante, né? Empunhando o buril da frase, quer dizer, o buril que você usa para fazer as esculturas, ele está falando, estou usando através da construção da frase, na oratória. Fala, transporta tesouros da emoção, tudo bem, mas, na verdade, essa pessoa ainda traz um monte de problemas também, e até mesmo o cetro da autoridade. Então ele fala, o necessitado, na verdade, aqui na Terra, não é somente aquelas pessoas que a gente está percebendo na penumbra do mundo material, não, porque todo mundo que está aqui na Terra tem problema, e foi o próprio Cristo que falou mesmo, aquele que estiver isento de pecado, que atire a primeira pedra. Então ele vem colocar para a gente, ó, isso nos obriga a considerar que necessitados não são aqueles que se mostram em condições visíveis de penúria material. Em muitas circunstâncias somos procurados por dores disfarçadas sob títulos honrosos do mundo, ou recobertas por enfeites dourados. Aliás, é interessante, né, que as pessoas costumam julgar que quem está à frente de determinados trabalhos seria uma pessoa feliz, seria uma pessoa que já não tem problemas. E normalmente as pessoas que são mais devedoras e por isso têm mais problemas. Estou querendo dizer assim, a pessoa que está na direção de uma determinada obra social, faz parte da diretoria de uma casa espírita, de uma igreja. Essas pessoas, mas não, pelo fato dela estar fazendo parte da diretoria, não, gente, ela traz muitas dores dentro dela, muitos problemas dentro dela, porque aqui na Terra todos nós temos muitos problemas ainda por conta dessa característica que eu falei, de hospital, de penitenciária, de região insalubre, pela rebeldia que a gente ainda tem ao Evangelho de Jesus quando vai praticar. A gente ainda acha muito bonito pronunciar para todo mundo, eu sou cristão, eu sou espírita, mas na hora de praticar, todos temos dificuldades ainda, todos. Então, o Emmanuel fala para a gente assim, ouçamos a solicitação oportuna do apóstolo Paulo, tenhamos o mesmo sentimento uns para com os outros. Aliás, essas provas que a gente vive aqui na Terra, da autoridade, a prova da riqueza, que a gente já teve a oportunidade durante várias vezes de ver o Emmanuel estar nos trazendo a reflexão, elas são as provas mais complicadas. Elas, ao mesmo tempo que dão oportunidades grandes para cada um de nós, ela também nos leva também a muitas queixas pela perda de tempo, ou pela utilização errada do tempo, da autoridade ou do recurso financeiro também. Então ele bota aqui, ó, não te impressiones tão somente pelos olhos físicos. Deixa que a tua visão espiritual funcione à frente de todos. E encontrará em cada um daqueles que cruzam a estrada um filho de Deus e irmão nosso, qual acontece a nós no rude labor do próprio burilamento, pedinte de compreensão e necessitado de amor. Aliás, a gente vai perceber o seguinte, você, de certa maneira, está envolvido em trabalhos de caridade com pessoas que estão na penumbra material, ela acaba sendo uma caridade muito mais fácil. Agora, o desafio mesmo na caridade é quando você encontra aquele parente difícil, aquelas pessoas que estão convivendo mais diretamente com a gente no trabalho, que são difíceis, e também aquelas pessoas que estão vivendo a prova da riqueza material e também da autoridade. Essas pessoas não precisam de doações, elas precisam de amizade sincera, elas precisam de ter quem esteja alertando o tempo todo quanto aos verdadeiros valores da vida. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.